Capítulo 12. Gênese mosaica. Os 6 dias. O paraíso perdido. Os 6 dias. 1. Capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. 2. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Ora, Deus disse que a luz seja feita, e a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. 6. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. E isso assim se fez. 8. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e da tarde e da manhã se fez o segundo dia. 9. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça. E isso assim se fez. 10. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. 11. Deus disse ainda que a terra produza erva verde que traga consigo o grão, e árvores frutíferas que tragam consigo o fruto, cada um segundo a sua espécie, e contenham sua semente em si mesmas para se reproduzirem sobre a terra. E isso assim se fez. 12. A terra produziu, pois, erva verde que trazia consigo o grão segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que continham sua semente em si mesmas, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que isso estava bom. 13. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. 14. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e que sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. 15. Que brilhem no firmamento do céu e que clareiem a terra. E isso assim se fez. 16. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia, e o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. 17. E colocou-os no firmamento do céu para brilharem sobre a terra. 18. Para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto estava bom. 19. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. 20. Deus disse ainda que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento do céu. 21. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm a vida e o movimento, que as águas produzem cada um segundo a sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo a sua espécie, e viu que isso estava bom. 22. Ele os abençoou, dizendo: Crescei e multiplicai-vos, e ocupai as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. 24. Deus disse também que a terra produz animais vivos, cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e as bestas selvagens da terra, segundo as suas diferentes espécies. E isso assim se fez. 25. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra, segundo as suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo a sua espécie, e Deus viu que isso estava bom.
26. Ele disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, a toda a terra e a todos os répteis que se movem sobre a terra. 27. Deus criou, pois, o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. 28. Deus os abençoou e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, ocupai a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. 29. Deus disse ainda: eu vos dei todas as ervas que trazem consigo o seu grão sobre a terra, e todas as árvores que contêm em si mesmas sua semente, cada uma segundo a sua espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. 30. E a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move sobre a terra e que está vivo e animado, a fim de que tenham do que se nutrir. E isso assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que fizera, e que elas estavam muito boas. 32. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. 1. O céu e a terra foram, pois, assim acabados com todos os seus ornamentos. 2. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera, e repousou nesse sétimo dia, depois de ter acabado todas as suas obras. 3. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. 4. Tal é a origem do céu e da terra, e foi assim que foram criados no dia que o Senhor fez um e o outro. 5. E que criou todas as plantas dos campos antes que elas saíssem da terra, e todas as ervas da campanha antes que fossem produzidas, porque o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra, e não havia o homem para trabalhá-la. 6. Mas se elevava da terra uma fonte que lhe irrigava toda a superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra, e espalhou sobre o seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se vivo e animado. 2. Depois dos desenvolvimentos contidos nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo segundo os dados fornecidos pela ciência para a parte material e segundo o espiritismo para a parte espiritual, seria útil colocar em paralelo o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa algumas explicações complementares bastarão para fazer compreender as partes que têm necessidade de esclarecimentos especiais. 3. Sobre alguns pontos, certamente, há uma concordância notável entre a Gênese de Moisés e a doutrina científica. Mas seria errado crer-se que basta substituir os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se encontrar uma analogia completa. Seria um erro não menos grande o crer que, salvo o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência se seguem passo a passo, e não são senão a paráfrase uma da outra. 4. Notemos de início, assim como isso foi dito, capítulo 7, número 14, que o número de 6 períodos geológicos é arbitrário, uma vez que se contam mais de 25 formações bem caracterizadas. Este número não marca senão as grandes fases gerais. Não foi adotado no princípio senão para encaixar o mais possível no texto bíblico em uma época pouco distante, de resto em que se acreditava que se deveria controlar a ciência pela Bíblia. Foi por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, com o objetivo de se fazerem aceitar mais facilmente, se esforçaram por se colocarem de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência está apoiada sobre um método experimental, ela se sente mais forte e está emancipada.
Hoje, é a Bíblia que se controla pela ciência. Por outro lado, a geologia, não tomando seu ponto de partida senão pela formação dos terrenos graníticos, não compreende, no número de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Ela não se ocupa não mais do Sol, da Lua e das estrelas, nem do conjunto do universo que pertencem à astronomia. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar um primeiro período abarcando essa ordem de fenômenos, e que se poderia chamar de período astronômico. Além do mais, o período diluviano não é considerado por todos os geólogos como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou consideravelmente o estado climático do globo, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, uma vez que, com poucas exceções, as mesmas espécies se achavam antes do dilúvio e depois dele. Pode-se, pois, fazer-se a abstração dele sem se afastar da verdade. 5. O quadro comparativo seguinte, no qual estão resumidos os fenômenos que caracterizaram cada um dos 6 períodos, permite abraçar o conjunto e julgar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Ciência. Primeiro, período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço, em uma nebulosa que deu nascimento pela condensação da matéria sobre diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. O estado primitivo fluídico e incandescente da Terra, a atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Na Gênese, primeiro dia, o céu e a terra, a luz. Ciência, segundo, período primário, endurecimento da superfície da terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios do sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar, ausência de toda a vida orgânica. Na Gênese, segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima. Ciência, terceiro, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da constituição mais rudimentar. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos, pólipos, crustáceos, depósitos ulíferos. Na Gênese, terceiro dia, as águas que estão sob o firmamento se juntam, o elemento árido aparece, a terra e os mares, as plantas. Ciência, quarto, período secundário, superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada, depósitos consideráveis de calcário pelas águas, vegetação menos colossais, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais em conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Na Gênese, quarto dia, o Sol, a luz e as estrelas. Ciência, quinto, período terciário, grandes soerguimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retração das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, pássaros. Na Gênese, quinto dia, os peixes e os pássaros. Ciência, dilúvio universal. Sexto, período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, o homem. Na Gênese, sexto dia, os animais terrestres, o homem. 6. Um primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos o creem, a cada um dos 6 períodos geológicos.
A concordância mais notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que é aproximadamente a mesma, e na aparição do homem por último. Ora, está aí um fato importante. Há, igualmente, coincidência, não com a ordem numérica dos períodos, mas pelo fato, na passagem onde está dito que no terceiro dia as águas que estavam sob o céu se reuniram em um só lugar e que o elemento árido apareceu. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando os soerguimentos da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e refluíram as águas que formaram os mares. Foi então somente que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. 7. Quando Moisés disse que a criação foi feita em 6 dias, quis falar do dia de 24 horas ou bem compreendeu essa palavra no sentido de período, duração? A primeira hipótese é a mais provável se refere ao próprio texto. Primeiro, porque tal é o sentido próprio da palavra hebraica yom, traduzida por dia. Depois, a especificação da tarde e da manhã, que limitam cada um dos 6 dias, dá todo lugar a se supor que ele quis falar de dias comuns. Não se pode mesmo conceber nenhuma dúvida a esse respeito quando ele disse, no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e à tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isto não pode, evidentemente, se aplicar senão ao dia de 24 horas, dividido pela luz e as trevas. O sentido é ainda mais preciso quando disse, versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas. Ele os colocou no firmamento do céu para brilharem sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, e para separar a luz das trevas, e da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se entrou na via dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Essa crença foi bem partilhada por todos os povos civilizados até o momento em que a geologia chegou, documentos na mão demonstrando-lhe a impossibilidade. 8. Um dos pontos que foi o mais criticado na Gênese foi a criação do Sol depois da luz. Procurou-se explicá-lo segundo os dados fornecidos pela própria geologia, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, que desde então não existia para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se, nessa época, houvesse habitantes para julgar da presença ou da ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, não havia ainda senão plantas que, todavia, não puderam crescer e se multiplicar sem a ação do calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés assinala da criação do Sol, mas, involuntariamente ou não, não errou em dizendo que a luz precedeu ao Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, mas uma concentração de elementos luminosos sobre um ponto, dito de outro modo, do fluido que, em circunstâncias dadas, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, deveria necessariamente preceder o Sol, que não é senão um efeito. O Sol é a causa para a luz que ele esparge, mas é um efeito com relação àquela que recebeu. Num quarto escuro, uma vela acesa é um pequeno sol que se fez para inflamar a vela. Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se esse fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz derramada no quarto, mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, esta não poderia ter sido inflamada.
Ocorre o mesmo com o Sol. O erro vem da ideia falsa que se teve por muito tempo de que o universo começou com a Terra e não se compreende que o Sol pudesse ter sido criado antes da luz. Sabe-se agora que antes de nosso Sol e de nossa Terra, milhões de sóis e de terras existiram, que gozavam, consequentemente, da luz. A assertiva de Moisés é, pois, perfeitamente exata em princípio. Ela é falsa naquilo que faz criar a Terra antes do Sol, estando a Terra submetida ao Sol em seu movimento de translação, deve ter sido formada depois dele. Era o que Moisés não podia saber, uma vez que ignorava a lei da gravitação. O mesmo pensamento se encontra na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedad, Ormuzd, contando a origem do mundo, disse, aspas, eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dictionnaire de Mythologie Universelle. A forma, certamente, está aqui mais clara e mais científica do que em Moisés, e não tem necessidade de comentário. 9. Moisés, evidentemente, partilhava as mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como os homens de seu tempo, acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículo 6 e seguintes. Aspas. Deus disse que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Deus fez o firmamento e ele separou as águas que estavam sob o firmamento daquelas que estavam acima do firmamento. Fecha aspas. Ver capítulo 5, Sistemas do Mundo Antigos e Modernos, número 3, 4 e 5. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Também Moisés não fala da criação das águas, que parecem já existir. As trevas cobriam o abismo, quer dizer, as profundezas do espaço que a imaginação se representava vagamente ocupada pelas águas, e nas trevas antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse: o Espírito de Deus era levado, ou planava, sobre as águas. A terra, sendo considerada formada no meio das águas, era necessário isolá-la. Supôs-se, pois, que Deus fizera o firmamento, a abóboda sólida que separava as águas do alto das que estavam sobre a terra. Para se compreender certas partes da Gênese, necessariamente é preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas do tempo, do qual ela é o reflexo. 10. Depois dos progressos da física e da astronomia, semelhante doutrina não era sustentável. Nota. Por grosseiro que seja o erro de uma tal crença, não se ilude menos ainda, em nossos dias, as crianças como sendo uma verdade sagrada. Não é senão tremendo que os preceptores ousam arriscar uma tímida interpretação. Como querem que isso não faça mais tarde incrédulos? Fim de nota. Entretanto, Moisés empresta essas palavras ao próprio Deus. Ora, uma vez que exprimem um fato notoriamente falso, de duas coisas uma: ou Deus enganou-se no relato que fez de sua obra, ou esse relato não foi uma revelação divina. Não sendo admissível a primeira suposição, disse necessário concluir que Moisés expressou as suas próprias ideias. Capítulo 1, número 3. 11. Moisés está mais com a verdade quando disse que Deus formou o homem com o limo da terra. 2. Nota. A palavra hebraica Hadam, homem da qual se fez Adão, e a palavra Hadama, terra, têm a mesma raiz. Fim de nota. A ciência nos mostra, com efeito, capítulo 10, que o corpo do homem está composto de elementos auridos na matéria inorgânica, dito de outro modo, no limo da terra. A mulher formada com uma costela de Adão é uma alegoria,
pueril em aparência tomada pela letra, mas profunda pelo sentido. Ela tem por objetivo mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, sua igual, por conseguinte, diante de Deus, e não uma criatura à parte para ser escravizada e tratada como pária. Saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais impressionante que se fora formada separadamente com o mesmo limo. É dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, a quem deve amar como uma parte de si mesmo. 12. Para os espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de abraçar o conjunto e de conceberem o infinito, essa criação miraculosa e instantânea tinha alguma coisa de fantástica que feria sua imaginação. O quadro do universo, tirado do nada em alguns dias, por um único ato da vontade criadora, era para eles o sinal mais brilhante do poder de Deus. Que pintura, com efeito, mais sublime e mais poética desse poder que essas palavras. Aspas. Deus disse, que a luz seja, e a luz foi feita. Deus, criando o universo pelo cumprimento lento e gradual das leis da natureza, parecer-lhes ia menos grande e menos poderoso. Era-lhes necessária alguma coisa de maravilhosa que saísse das vias comuns. De outro modo, diriam que Deus não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e raciocinada de criação tê-los-ia deixado frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência, fazendo em tudo ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma figurada. É preciso demonstrar-lhe com firmeza os erros, no interesse mesmo da religião. Respeitar-se-á melhor esta quando seus erros não forem impostos à fé como verdades, e Deus com isso não parecerá senão maior e mais poderoso quando seu nome não estiver misturado com fatos controversos.